Então, o professor Giancarlo Luchetti, ele é médico, né, formado na Santa Casa de São Paulo. Ele tem graduação, né, em medicina na Santa Casa de São Paulo. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Ele também é geriatra pela SBGG e ele é membro colaborador em pesquisa na área de espiritualidade no grupo de pesquisa de Juiz de Fora, né, o NUPES, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. Né? Então, para a gente é um prazer estar te recebendo hoje, viu, Giancarlo? E vai ser uma honra, né? Eu vou ouvir você falar sobre esse tema tão importante, né? Que faz tanta diferença aí na nossa vida e no desfecho dos pacientes. Se a Aninha quiser completar mais alguma coisa, viu, Aninha? Ah, sim, Giancarlo é um dos maiores pesquisadores, né, aqui do Brasil, né, junto lá com o Alexander da equipe do NUPES, né. Eu estou tendo a oportunidade de ter contato com a equipe lá do NUPES e o grupo lá de Juiz de Fora é uma referência aqui no Brasil, né, na área de espiritualidade, de pesquisas, né, é, inclusive do ponto de vista da transcendência dos fenômenos anômalos, experiência quase morte, né? E então a gente acredita que vem muito conhecimento por aí, né? E esse grupo, né, de Juiz de Fora está sendo um grande protagonista, né, nessa área da espiritualidade. Então, quem tiver interesse, né, entrar aí no canal do NUPES, vários vídeos, né, no YouTube, cursos também, né, mestrado, doutorado, né, então fica aí a dica para quem tiver interesse. É uma área, né, conforme o Giancarlo deve mostrar aí para nós, que é uma área que está se desenvolvendo bastante, né, e com impacto em desfechos clínicos, né. Então, Giancarlo, a gente passa o bastão para você e muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, Ana. Bom, primeiro prazer, né, estar aqui na reunião aqui da UFMG, né. É importante a gente estar divulgando esse assunto na geriatria, né. Esse é um assunto muito importante para a gente falar na geriatria. Inclusive, eu achei muito bom que o Congresso Brasileiro de Geriatria, né, ele trouxe aí duas mesas que traziam a temática da espiritualidade. Isso é importante para a gente, né, trazer essa questão mais a fundo, né. Está sendo formado agora um grupo de trabalho na SBGG, né, de saúde e espiritualidade também. Então, assim, são coisas que nos motivam a seguir adiante, né. Bom, eu vou falar então um pouquinho sobre saúde e espiritualidade no envelhecimento. Eu vou trazer algumas evidências científicas, né? E depois eu vou trazer um pouco a prática clínica também, como a gente faz isso na prática, né? E a ideia é a gente trazer essas evidências, mostrar que isso é uma coisa realmente que tem muita pesquisa por trás, né? E trazer também a questão, enfim, de definições, a questão de como fazer isso na prática. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os termos, porque esses termos muitas vezes são muito confusos, né? Eu acho que todo mundo tem uma ideia do que é religião, né? Religião, então, é um sistema organizado, né, de crenças, práticas, rituais e símbolos, que são designados para facilitar o acesso a tudo que transcende, a tudo que é sagrado, né? Seja Deus, força maior, verdade suprema. Então a gente tem que pensar que religião é um sistema organizado de fato, de crenças e rituais. Esse conceito, ele é diferente da espiritualidade, né? Espiritualidade é um conceito bem mais amplo, né? Segundo esse autor, que é o Harold Koenig, que é atualmente é o maior pesquisador na área, né? Inclusive ele é psiquiatra e também tem formação em geriatria, né? Então é um cara que também lida muito com envelhecimento. Espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao final da vida, a tudo que dá sentido à vida, né? E o Koenig traz
as relações com o sagrado ou transcendente. E aí ele traz para a gente que isso pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Por aqui, a gente entende que espiritualidade é diferente de religiosidade, né? Então, vocês podem ver que uma pessoa pode ser espiritualizada e não ser religiosa. Tá? Isso é bastante importante, essa diferença entre as definições. Mas, para o Koenig, espiritualidade tem muito a ver com o metafísico, ou seja, com o sagrado e transcendente. Eu vou trazer uma outra definição, que é a definição da Puchalski. A Puchalski, ela é paliativista e ela é, né, clínica geral, e ela também lida muito com envelhecimento. Vocês vão ver que a área de geriatria tem muito a ver com a área de saúde e espiritualidade, né? Eu vou mostrar um pouco para vocês por que isso, né? Ela traz um conceito até mais aberto do que o Koenig, né? Ela fala que espiritualidade é um aspecto da humanidade. Então, você ser humano implica em você ter espiritualidade. E ela fala que lida, né, com a maneira com que os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Então, aqui vocês já entendem que ambas as definições, elas trazem que espiritualidade é uma busca de significado, de propósito, né? Diferente da questão de rituais e crenças da religião, né? Mas ela não traz só o sagrado e o transcendente. Ela acha que espiritualidade está em todos os momentos e todas as facetas do ser humano. Então ela acredita, por exemplo, que você consegue expressar a sua espiritualidade com si mesmo, com os outros, com a família, com a natureza e também com o sagrado. Para o Koenig, esse conceito ele é um pouco mais fechado, porque ele acredita que a espiritualidade tem a ver com o sagrado, com o metafísico. A Puchalski não. A Puchalski ela traz um conceito mais aberto, em que a espiritualidade está envolta de tudo. Fazendo, né, um resumo rápido, por exemplo, a conexão com a natureza, para a Cristina Puchalski, isso é espiritualidade. Para o Koenig, isso não é espiritualidade. Então, essa é a principal diferença entre essas duas vertentes. A gente entendendo esses conceitos, a gente entende que o conceito da Puchalski, para a prática clínica, ele é muito mais amplo. Tá? Ele permite que a gente aborde a espiritualidade do maior número possível de idosos e de indivíduos. Para quem se interessar sobre definições e conceitos nessa área, são muito amplos, são muito vastos. A gente publicou em 2021 uma revisão sistemática sobre o assunto, sobre definir espiritualidade no cuidado em saúde. Então, quem ficou confuso, quer entender um pouco mais desses conceitos, vale a pena entrar nessa revisão. Bom, e na verdade o campo de saúde e espiritualidade, ele é muito antigo, né? Ele, assim, desde os tempos dos primórdios, né? Os seres humanos, eles já vêm achando que existe, né? Algo que transcende e que influenciaria a saúde dos indivíduos, né? Porém, no campo de pesquisa, a gente vê que é um campo que ele começa a despontar na década de 70 e 80. Tá? Vocês notem aqui em azul os artigos no mundo, então o aumento, né, da produção em saúde e espiritualidade no mundo, e em vermelho no Brasil. Então vocês notem aqui que mais ou menos na década de 80, né, começam a ocorrer vários estudos epidemiológicos, principalmente nos Estados Unidos, né, e fazendo uma correlação entre maior religiosidade e espiritualidade e maior sobrevida em grandes estudos populacionais. Esses estudos eles foram sendo ajustados, né, porque, logicamente, quem tem mais frequência religiosa, por exemplo, vai mais à igreja e, por conta disso, recebe mais suporte social. Por ir à igreja, tem mais condições de ir à igreja, ou seja, tem uma saúde melhor. Então, eles começaram a fazer ajustes nos modelos para ver se não era decorrente desse tipo de fatores confundidores. E eles viram que mesmo ajustando para esses confundidores, continuava dando diferença em sobrevida e em desfechos gerais. E nasceu daí o que a gente chama de hoje em dia de espiritualidade baseada em evidências, né, os estudos de
de saúde e espiritualidade, utilizando uma metodologia mais rigorosa. E no Brasil, a gente percebe que o campo ele é muito mais novo, né? Vocês percebem que tinha muito pouca coisa publicada anteriormente, e mais ou menos em 2003, 2005, a gente começa a ter um surgimento maior de artigos em saúde e espiritualidade aqui no Brasil. Isso pode ser melhor ilustrado por esse gráfico de bandeirinhas aqui. Na verdade, isso aqui são as produções em saúde e espiritualidade ao longo dos anos e os principais países, né, que produzem nessa área. Vocês notem que os Estados Unidos eles são o país mais importante na produção de saúde e espiritualidade. Ele é o primeiro desde muito tempo atrás. Depois a gente tem aqui, né, até 2015, vocês veem que eram todos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, né, Canadá. E vocês notam que o Brasil ele começa a despontar mais ou menos naquela época que eu falei para vocês, né, 2005, por aí. Então vocês notem que de 2006 a 2010, o Brasil ele já era aqui o sétimo que mais produzia na área de saúde e espiritualidade em todo o mundo. De 2011 a 2015, ele virou o quinto, e de 2016 a 2020, ele chegou à quarta colocação. Isso é bastante representativo, né? Haja vista que o Brasil, em ciência geral, ele é 13º lugar no ranking. Então, a gente realmente está muito acima do ranking brasileiro em ciência na área de saúde e espiritualidade. O que chama atenção, e é curioso aqui, é a questão do Irã. O Irã aqui atualmente ele é o segundo maior produtor científico na área de saúde e espiritualidade, e isso tem uma justificativa. Está muito relacionado ao governo iraniano, né? Enfim, dar muita verba para, vamos dizer assim, fomentar a área de religião, que é muito forte lá, né? Então, por isso que o Irã acabou se destacando, porque grande parte da ciência iraniana ela entra nessa área de religião e por isso eles têm muita produção no assunto. Mas o Brasil ele realmente é bastante importante, está em quarto lugar. E a geriatria, né? Geriatria, esse é um dado brasileiro, é um estudo publicado em 2016, mostra que a geriatria está em quarto lugar em mais pesquisas aqui no Brasil sobre saúde espiritual. A gente vê que o campo de saúde e espiritualidade, né, a geriatria tem seu papel no Brasil, como eu mostrei, né, e o campo de saúde e espiritualidade ele vem crescendo muito no Brasil. Esse é um estudo nosso, publicado esse ano, né, mostrando aí o que as escolas médicas brasileiras estão ensinando sobre saúde e espiritualidade. Vocês notem que a gente conseguiu dados das 342 escolas médicas do Brasil, até então, porque agora no final do ano a gente tem mais escolas ainda, mas 65,5% dessas escolas tinham algum conteúdo em saúde e espiritualidade, o que é uma coisa bastante considerável, né? Quase 7 em cada 10 escolas traziam conteúdos de saúde e espiritualidade. 21% tinham cursos ou disciplinas dedicadas especialmente para saúde e espiritualidade. Quase 30% tinham ligas de saúde e espiritualidade e 36% tinham outras disciplinas ou cursos que incluíam saúde e espiritualidade. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez esse mesmo estudo em 2013 e a gente tinha 40% de conteúdo de saúde e espiritualidade há 10 anos atrás. Hoje em dia, 65%. Então, houve, sem dúvida, um crescimento grande do conteúdo de saúde e espiritualidade nas nossas escolas médicas. Bom, e aí, entrando no assunto da espiritualidade e envelhecimento, eu vou trazer alguns pontos positivos, né? A gente geralmente entende que quando a gente envelhece, a gente muda os nossos conceitos, né? Esse é um estudo bastante interessante, porque é um estudo publicado na Alemanha, que é um país bastante secular, pouco religioso, né? E olha que interessante, foi perguntado em diferentes momentos da vida o que dava significado para a vida do indivíduo. E aí, dos 16 aos 19 anos, eram os amigos, as relações, né, de amizade. De 20 a 29 anos,
eram os parceiros, cônjuges. De 30 a 39 anos era o trabalho, né? Momento do trabalho, etc. Dos 60 aos 69 era saúde e altruísmo, fazer bem ao próximo. E dos 70 anos ou mais, na Alemanha, foi falado espiritualidade, religião e conexão com a natureza. Então vocês notem aqui como muda, à medida que a gente envelhece, muda as nossas relações, né, com as esferas da vida, né, e a gente começa a ficar mais envoltos, né, dessa sensação de espiritualidade, dessa sensação da natureza, mesmo em países bastante secularizados. E notem, esse é um dado do World Values Survey, que mostra a importância da religião na vida das pessoas ao longo dos grupos etários. E vocês notem que em diferentes países ocorre um aumento de pessoas que consideram muito importante a religião na vida. Então, na Índia, por exemplo, era 64%, foi para 71% à medida que eu envelheço. Nos Estados Unidos, de 29% para 48%. No Brasil, de 43% a 55%. Então, vocês notem que, à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo mais consideração de que isso é importante, de que a transcendência é uma coisa mais importante na minha vida. E isso não é só, porque muitas vezes falam, mas isso é porque, né, os idosos eles viviam em um momento diferente, né, um momento que eles tinham mais arraigados os preceitos espirituais, religiosos, né? Então isso é só um fator confundidor de ser um corte transversal. Na verdade, os estudos longitudinais eles mostram que isso ocorre também, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse é um estudo americano, 35 anos de acompanhamento, 3.400 participantes. Eles mostram que longitudinalmente a religiosidade ela aumenta com o envelhecimento, com exceção da frequência religiosa. E aí, por que a frequência religiosa, né, não tem um aumento? Muito pelas limitações que são impostas físicas, né, aos idosos. Mas a religiosidade, a espiritualidade, elas aumentam com o envelhecimento. E vários outros estudos, né, de revistas importantes da geriatria, Gerontologist, Journal of Gerontology, foram encontrando que à medida que a gente envelhece, a tendência é a gente ter mais espiritualidade e religiosidade. E como é então que a religiosidade e a espiritualidade influenciam no envelhecimento, influenciam na geriatria? Bom, só para vocês terem uma ideia, quando a gente coloca palavras-chave no PubMed, por exemplo, eu acabei de fazer essa busca, fiz essa busca ontem, quando a gente coloca, por exemplo, espiritualidade, religiosidade, vocês veem que a gente tem aqui 93 mil artigos sobre o assunto. É bastante coisa, tá? Então, a ciência hoje em dia ela estuda bastante saúde e espiritualidade. Quando a gente coloca especificamente em medicina ou saúde, 64 mil. Agora, quando a gente coloca descritores de envelhecimento, a gente vê que chega a 8 mil. Então, existe um afunilamento, né? Existe aí quase, botar uns 12%, né, dos estudos acabam envolvendo a questão do envelhecimento, né, da geriatria, dos idosos. Mesmo assim é bastante considerável, né? Quase 8 mil é bastante coisa. E por que a gente deve abordar a espiritualidade do nosso idoso, do nosso paciente? Primeiro, eu vou mostrar para vocês que atividades e crenças religiosas estão geralmente relacionadas a melhor saúde e qualidade de vida. Existem os dois lados da moeda, tá? Então, existe as crenças quando elas são positivas, e eu vou mostrar para vocês, mas também existe quando elas são negativas, e eu também vou falar um pouco sobre isso. Mas, geralmente, elas estão relacionadas a melhor saúde e qualidade de vida. Muitos pacientes nossos gostariam que nós, como médicos ou como profissionais de saúde, abordássemos a espiritualidade. Vou mostrar também alguns dados sobre isso. Muitos dos nossos pacientes são religiosos, né? Se a gente lembrar o censo demográfico brasileiro, 99% acreditam em Deus, 93% tem alguma denominação religiosa. Então, o povo brasileiro ele é bastante religioso. E essas crenças acabam influenciando muitos aspectos da vida, seja da saúde, seja de decisões éticas, decisões médicas. Então, por isso que é importante a gente abordar esse assunto com o nosso idoso.
E aí, falando nisso, eu vou trazer para vocês algumas evidências de como isso impacta a vida do idoso, como isso impacta no envelhecimento. Esse é um artigo que a gente publicou lá em 2011, um artigo bem já velhinho, né? Na Revista Brasileira de Geriatria, que ela traz algumas esferas da vida, né, do idoso em que a espiritualidade ela impacta. O envelhecimento bem-sucedido, cuidados no final da vida, sobrevida à mortalidade, estado funcional, doenças neuropsiquiátricas, doenças crônicas e degenerativas e bem-estar e qualidade de vida. Eu vou passar para vocês algumas dessas dimensões e trazer os estudos atuais sobre o assunto para vocês entenderem melhor quais são as evidências que a gente tem em geriatria. Então, a primeira coisa é com relação ao envelhecimento bem-sucedido, né? Vocês falaram que lá em Brasília, né, eles estão acompanhando lá um fórum, né, um evento de envelhecimento bem-sucedido, né? E a gente tem muita coisa a ver também com saúde e espiritualidade, isso, né? Esse é um estudo que a gente fez lá em Juiz de Fora, foi publicado em 2021, trazendo que para o envelhecimento bem-sucedido, não é só o biológico que importa, não é só hábitos e vícios adequados, não é só estar livre de comorbidades, né? Mas tem fatores outros muito importantes, né? A gente mostrou que está associado com o envelhecimento bem-sucedido, desde resiliência, você tem mais resiliência, te faz ter um envelhecimento mais bem-sucedido. O Facite é uma escala de significado de espiritualidade, bem-estar espiritual, então também está associado a bem-estar, a envelhecimento bem-sucedido. Logicamente tem fatores físicos, né, número de comorbidades, né, mas o uso de tabaco, por exemplo, piorando o envelhecimento bem-sucedido, mas a gente vê também que tem, por exemplo, frequência religiosa atuando como envelhecimento bem-sucedido, né, não ter solidão, né, também melhora o envelhecimento bem-sucedido. Então, esse artigo que a gente traz falando que o envelhecimento bem-sucedido ele está muito relacionado não só a essas questões biológicas, mas muito mais do que isso, né? Então, desde questões de valores, de virtudes, até questões de espiritualidade e religiosidade. Eu acho que o modelo mais clássico, né, de envelhecimento bem-sucedido é esse modelo do Hall e Kahn, que ele traz um modelo bastante biológico, né? Então, ausência de doenças e de incapacidades, alto funcionamento físico e cognitivo, né? E o envolvimento ativo na sociedade. Em 2002, lá no The Gerontologist, foi proposto uma quarta dimensão para o envelhecimento bem-sucedido, que seria a espiritualidade. Então, esse é um artigo que eles trazendo o porquê a espiritualidade deveria ser pensada também dentro do envelhecimento bem-sucedido. Então, cada vez mais a gente percebe que o envelhecimento bem-sucedido ele é multidimensional, mas ele é multidimensional não só para questões biológicas, mas para questões não só sociais, ambientais, mas também questões de valores, virtudes e questões espirituais e religiosas. Bom, vou falar um pouquinho de saúde mental, né? Hoje o campo de saúde e espiritualidade, 80% desse campo está relacionado à saúde mental, seja transtornos do humor, seja qualidade de vida, seja bem-estar, mas muito relacionado à saúde mental. Então, para vocês terem ideia, né? 8 em cada 10 estudos são estudos relacionados à saúde mental. E sempre quando a gente fala de saúde e espiritualidade, a gente tem que considerar com muito cuidado que isso não é uma panaceia, né? Nem tudo são flores, são coisas boas, né? 85% dos nossos pacientes idosos, eles utilizam as suas crenças de forma positiva. Ou seja, Deus vai me ajudar, isso é para meu crescimento, né? Isso está me dando suporte. 85% vão atuar de forma positiva, vão usar essas crenças de forma positiva. E isso vai dar melhores desfechos. A gente vai ver daqui a pouco, né, os desfechos favoráveis que eu ter uma crença, vamos dizer assim, funcional, uma crença positiva, vai implicar para mim. Por outro lado, as pessoas muitas vezes esquecem que também existe uma parte negativa, né?
15% dos nossos idosos, eles utilizam de forma negativa as suas crenças, com sentimentos de que Deus está me punindo, questionam o amor de Deus, Deus está me castigando, tudo isso. E isso também vai gerar piores desfechos, tá? Desde mais mortalidade, mais sintomas depressivos e ansiosos. Então, sempre quando a gente fala de saúde e espiritualidade, a gente tem que pesar as duas moedas. A gente tem que entender que existe a parte positiva e a parte negativa, que ainda bem que a parte positiva é muito maior, 85%. Mas a gente tem que entender que também existe a parte negativa. Então, fazendo um panorama básico de saúde mental, eu vou trazer aqui alguns estudos específicos em idosos, tá? Porque, assim, estudos em geral, existem meta-análises gigantes, etc. Mas eu foquei aqui em trazer estudos em idosos para ilustrar para vocês melhor como está esse campo na geriatria e na gerontologia. Então, sintomas depressivos. Alguns estudos aí que eu selecionei. Esse é um estudo americano, 4 anos de segmento, né, 600 idosos. Eles avaliaram aí frequência religiosa no baseline e ela foi associada a menos sintomas depressivos também no baseline. E no segmento, a maior religiosidade intrínseca foi associada ao maior declínio dos sintomas depressivos em 4 anos. Ou seja, as crenças religiosas do indivíduo levaram a maior declínio da depressão em 4 anos de segmento. Na Coreia do Sul, que é um país de uma cultura bastante diferente da americana, né, a gente tem aí 3 anos de segmento, mais de 6 mil idosos, e a atividade religiosa semanal incursou em 22% a redução nos sintomas depressivos no follow-up de 3 anos. Então a gente percebe que não é apenas uma coisa transversal. A gente percebe que são segmentos grandes, são segmentos com um número amostral grande, né, mostrando aí redução de sintomatologia depressiva. No Canadá, 14 anos de segmento bastante longo, mais de 12 mil idosos, frequência religiosa, pelo menos mensal, esteve associada a 22% menos risco de sintomas depressivos em comparação com pessoas que não frequentavam os serviços religiosos. E na Holanda, um país bastante secular, né, 6 anos de segmento, né, um tamanho amostral de quase 2 mil pessoas, também associação entre frequência religiosa e menos sintomas depressivos, mesmo controlando para fatores confundidores. Nós fizemos em São João del Rei, né, aqui em Minas, um inquérito populacional, 490 idosos, e a gente viu que mudanças, né, na religiosidade intrínseca levaram a menor sintomatologia depressiva. Então, quanto mais eu aumentava a minha religiosidade, menor ficava a minha sintomatologia depressiva nesse follow-up de 1 ano. Então, também trazendo para o Brasil, né, essa questão da relação longitudinal entre religiosidade, espiritualidade e sintomas depressivos. A gente tem também estudos em ideação suicida. Existem grandes meta-análises e estudos muito fortes, com mais de 1 milhão de pessoas, mostrando que as crenças religiosas espirituais elas estão associadas a menores níveis de ideação e de tentativas de suicídio em todas as faixas etárias. Porém, em idosos, a gente tem poucos estudos ainda sobre ideação suicida. Na verdade, isso não é só em saúde e espiritualidade, né, mas em geral, em religiosidade, em ideação suicida em geral, poucos estudos ainda falando em idosos, né? Tem esse estudo americano, 248 idosos, maior frequência religiosa foi associada a menor ideação suicida nesses idosos. Talvez uma das áreas que seja mais interessante nessa questão de saúde e espiritualidade é a questão da função cognitiva, né? Então, existem grandes revisões temáticas mostrando, né, que vocês notem, 17 estudos incluídos, 35 mil participantes, né, incluídos. 82% dos estudos mostraram uma associação positiva entre religiosidade, espiritualidade e melhor função cognitiva. Foi publicado, inclusive, na Gerontologist.
O que a gente vê aqui é que 82% dos estudos mostram que quanto maiores as crenças religiosas espirituais, né, melhor a função cognitiva do idoso, do indivíduo. E isso é muito comum em estudos de coorte, né, para avaliar declínio cognitivo. Então, eu trouxe alguns estudos grandes de coorte em idosos, né? Vocês notem que são em culturas totalmente diferentes, 6 mil idosos na Coreia do Sul, 3 mil idosos nos Estados Unidos, 4 mil idosos em Taiwan, mostrando essa relação, que quanto maiores as crenças religiosas espirituais, né, menor o declínio cognitivo no follow-up. A gente também estudou isso aqui em Minas Gerais, né? A gente fez em 2 cidades lá do sul de Minas Gerais, avaliamos aí 261 idosos e a gente encontrou resultados muito semelhantes à literatura internacional, mostrando, primeiro, que quem frequentava, quem tinha um coping positivo espiritual, o que é coping? É usar a minha crença religiosa para lidar com a minha doença, minhas adversidades da vida. Se eu uso isso de forma positiva, eu tenho um menor declínio cognitivo. Porém, o que a gente achou que foi bastante interessante é que o outro lado da moeda também é verdadeiro. Se eu uso as minhas crenças religiosas espirituais de forma negativa, como eu mostrei antes, eu posso ter um maior declínio cognitivo. Então, esse estudo aqui, ele mostra as duas faces da moeda. Ele mostra que o declínio cognitivo ele é diminuído se eu uso isso de forma positiva, mas se eu uso de forma negativa, pode aumentar o declínio cognitivo. A gente tem também vários outros problemas de saúde, como ansiedade, bipolaridade, psicose, mas no idoso eles ainda foram muito pouco avaliados. Grande maioria dos estudos é em depressão, em cognição principalmente, né? Depressão e cognição, mas a gente tem estudos praticamente com quase todos os desfechos atualmente. E existem boas evidências que as crenças religiosas espirituais elas estão associadas, geralmente, como eu falei, a melhor saúde mental em idosos, né? Particularmente nas áreas de depressão e cognição. E na saúde física, né? Eu falei que 80% dos estudos na área de saúde e espiritualidade eles estão relacionados à saúde mental, né? Mas a gente tem também estudos relacionados à saúde física. Como eu falei, lá na década de 80, a maioria dos estudos que começou a sair, né, para ter essa relação foi falando sobre a vida. E a gente tem, de fato, 3 revisões temáticas de boa qualidade mostrando que altos níveis de religiosidade e espiritualidade estão associadas a menor mortalidade. Para vocês terem uma ideia, a redução de mortalidade chega a 18 a 25%, o que é bastante importante. Entretanto, eu já falei isso, né? Quando a gente tem a utilização negativa das crenças religiosas, isso também confere maior mortalidade. Então, vocês notem esse estudo mostrando 6% mais risco de mortalidade. Então, sempre quando a gente fala nessa área, de novo, a gente tem que fazer um balanço entre o que é positivo e o que é negativo. Esse é um estudo falando de fatores de risco para doenças crônicas. Geralmente a gente tem que pessoas que têm crenças religiosas espirituais tendem a cuidar mais do corpo, até por uma questão de acreditar que o corpo é uma dádiva, o corpo é um templo. Então as pessoas tendem a se envolver em menos fatores de risco para doenças crônicas, né? Então fazer mais atividade física, fumar menos, ter um consumo menos abusivo de álcool, cuidar mais do seu peso, enfim. Então a gente tem esse estudo multicêntrico europeu com mais de 16 mil pessoas mostrando que algumas dimensões da religiosidade foram associadas a menor número de fatores de risco para doenças crônicas. Existem estudos também mostrando, né, que as pessoas tendem a fazer mais rastreio para câncer de mama, câncer de próstata, a aderir mais ao tratamento médico, né? Tudo por pensar que o corpo seria uma dádiva, seria um templo.
A gente tem também AVDs, né? Então, aqui um estudo longitudinal americano com 2.600 idosos. Frequência religiosa no baseline foi associada a 30% de redução no risco de desenvolver problemas em AVDs, limitações em AVDs, em 7 anos de segmento. E um outro estudo transversal americano, quase 1.500 idosos, frequência religiosa associada a menos limitações nas AVDs, tanto instrumentais como básicas, e também menos limitações em mobilidade. Então, mostrando essa relação com AVDs. Tem outros achados em saúde física, né? Então, a espiritualidade associada a maior alto relato de saúde, maior religiosidade associada a menores níveis de dor, religiosidade associada a menor hospitalização, tudo isso em idosos, tá? E a frequência religiosa associada a melhor prognóstico dos idosos. Então, notem que a gente tem bastante estudos também em saúde física nos idosos. Aqui a gente tem também das doenças cardiovasculares, né, estudos mostrando que as crenças do indivíduo estão associadas a melhores desfechos cardiovasculares, seja hipertensão, seja doença coronariana, mortalidade cardiovascular. É bastante interessante que a gente tem estudos, por exemplo, que mostram que crenças religiosas espirituais, né, elas levam a uma menor progressão da doença coronariana, acompanhado, por exemplo, por cateterismo. Então, tem estudos bastante interessantes. A gente tem estudos grandes de níveis pressóricos. Vocês notem aqui, em idosos, quase 10.000 idosos, ter uma religiosidade intrínseca foi associada a menores níveis pressóricos. Tá? A gente tem estudos populacionais como o NHANES 3, né? Que aí mais de 20.000 pessoas mostrando que você ter uma crença te leva a ter menor nível pressórico, tanto sistólico quanto diastólico. Então, a gente tem alguns estudos interessantes também nessa questão de níveis pressóricos. Obviamente, a gente tem muito do suporte social quando a gente tem uma crença, né? Então, a gente frequenta uma comunidade, isso te dá um apoio, isso sem dúvida impacta nos meus desfechos. Trouxe aqui essa associação entre religiosidade, espiritualidade e suporte social. Para vocês terem uma ideia, a organização religiosa é a segunda fonte de suporte social mais importante depois da família nos idosos. Nos Estados Unidos, esse estudo longitudinal com 1.500 pessoas, o suporte social da igreja teve relacionado a menor mortalidade. Porém, como eu falei, apesar dessa relação muito intrínseca entre suporte social, né, entre a comunidade religiosa, e isso ajudar no desfecho em saúde, mesmo quando a gente ajusta para esse suporte social, continua dando as diferenças significantes entre religiosidade, espiritualidade e desfechos. Ou seja, isso não é só pelo suporte social, isso tem outras justificativas e outras hipóteses para essa relação. Falando em qualidade de vida, a gente tem aí uma meta-análise, né, trazendo aí uma correlação moderada entre quem tem maiores crenças religiosas espirituais tem uma melhor qualidade de vida, isso nos mais distintos grupos, desde grupos saudáveis até grupos oncológicos, por exemplo. Nos idosos, a gente tem aqui estudos nos Estados Unidos com espiritualidade e melhor bem-estar. No Brasil, aqui com religiosidade associada a melhor qualidade de vida física e mental. E esse estudo nosso falando do coping positivo e qualidade de vida, quando usado de forma positiva. De novo, reforçando o outro lado da moeda, né, como eu falei, 15% utilizam suas crenças de forma negativa. Então, aquele sofrimento religioso, acho que todo mundo na prática clínica já viu isso, né, já acontecer, né? Então, Deus está me abandonando, eu questiono o amor de Deus, isso confere maior risco de mortalidade. E também isso confere maior risco de sintomas psiquiátricos. Então, a gente vê aqui mais ansiedade, mais depressão, mais ideação paranoide, mais somatização e mais transtorno obsessivo-compulsivo. Então, de novo, é importante a gente fazer esse contrabalanço entre religiosidade positiva e negativa.
E assim, acho que hoje em dia, no campo de saúde e espiritualidade, os estudos eles são muito robustos, eles são muito fortes de que uma coisa impacta a outra. Hoje a gente já está falando de grandes estudos longitudinais com tamanhos amostrais muito grandes. Então, assim, hoje poucos questionam, a religiosidade, será que ela impacta? Não, ela impacta, isso a gente já sabe, ela influencia os desfechos em saúde. Mas como é que isso ocorre, né? Então, o Koenig, ele traz para a gente esse fluxograma aqui, né? Trazendo que a religião, eu colocaria aqui barra espiritualidade, ela pode influenciar na saúde mental, ela pode influenciar no suporte social e, como eu falei, ela pode influenciar também nos comportamentos relacionados à saúde. E isso vai, vamos dizer assim, influenciar em diversos mecanismos. Por exemplo, hormônios do estresse estão reduzindo, por exemplo, hormônios do estresse, melhorando o sistema nervoso imunológico, né? Melhorando aí o sistema nervoso autonômico, melhorando a aderência ao tratamento, rastreio de doenças e hábitos e vícios. E isso tudo levaria a essa influência nos desfechos que a gente vê atualmente nos estudos. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem estudos também mostrando essa relação desses mecanismos. Então a gente vê aqui estudos com cortisol, mostrando que crenças religiosas espirituais podem levar a menores níveis de cortisol. Isso impactaria nos desfechos. Marcadores inflamatórios, proteína C reativa, justificando doenças cardiovasculares, o fibrinogênio também justificando desfechos cardiovasculares, as citocinas, né? Então, para nós da geriatria, a interleucina 6, que está muito associada à mortalidade, a um pró-inflamatório também, muito relacionado ao envelhecimento. Existem estudos mostrando que crenças religiosas espirituais estão associadas a menores níveis de interleucina 6, imunidade, menores níveis de IgE, enfim, muito também relacionado a estudos com HIV, mostrando maior imunidade no HIV, menor carga viral, por exemplo, e nos desfechos cardiovasculares, tanto para controle autonômico quanto para reatividade pressórica. Então, hoje em dia tem se tentado descobrir como isso impacta a saúde do indivíduo e por qual mecanismo isso ocorre. Trazendo em idosos especificamente, né, eu trouxe interleucina 6, como eu falei, bastante importante para a gente, né? Esse é um estudo americano que a frequência religiosa foi associada a menores níveis de interleucina 6. E nesse estudo, a interleucina 6 ela foi mediadora da relação entre religiosidade e espiritualidade, o que é bastante interessante. E um outro estudo, com 1.700 idosos, altos níveis de religiosidade e espiritualidade foram associados a menores níveis de interleucina 6. Do cortisol, um estudo também só em idosos, altos níveis de religiosidade associados a menores níveis de cortisol nessa população idosa grega. Marcadores inflamatórios, tudo isso em idosos. 3.000 idosos, frequência religiosa associada a menor proteína C reativa, né, um marcador inflamatório. E 1.400 idosos, frequência religiosa associada a menores níveis de IL-6, D-dímero e moléculas de adesão vascular solúveis. Então, também mostrando essa relação, principalmente com questão cardiovascular. E um estudo japonês, para vocês verem que a questão cultural também ela não importa muito, assim, ela continua dando diferença. Níveis de oxitocina foram negativamente associados à crença em vida após a morte. Aí eu trouxe aqui quais mecanismos propostos de como a religiosidade influencia nos desfechos em saúde para o idoso. Tá? Esse, inclusive, é um capítulo de um livro que a gente tem mostrando isso, que a religiosidade e espiritualidade ela levaria a mudanças comportamentais no indivíduo, a ter mais aderência e rastreio, né, às doenças, suporte social, à saúde mental e também a um pensamento positivo, a um otimismo, né, do indivíduo. E isso levaria a essas mudanças em imunidade, cortisol, estresse, marcadores inflamatórios, sistema nervoso autonômico
e seriam mediadores desses desfechos nos idosos que a gente vê atualmente. Bom, dito isso, eu quis fazer um panorama rápido sobre as evidências. Logicamente, existem muitas evidências no campo, vocês viram lá, né? Só de artigos a gente tem lá mais de 90 mil artigos, então é uma coisa bastante considerável hoje em dia o campo de saúde e espiritualidade, mas eu queria terminar brevemente falando da prática clínica. A primeira coisa é que os pacientes, eles geralmente querem que isso seja questionado dentro de uma consulta médica ou de uma consulta em saúde, né? Vocês notem aqui diversos estudos mostrando aqui 83% dos pacientes gostaria, né, que o médico perguntasse, 94%. Aqui no Brasil, 87%. Esse é um estudo, inclusive, nosso aqui, em idosos. E foi publicada uma revisão sistemática recente mostrando que 7 em cada 10 indivíduos gostaria que o profissional de saúde ele abordasse o assunto na sua consulta ou no seu encontro médico. Porém, a gente vê uma dicotomia entre, né, o que o paciente julga importante e o que o médico tem feito hoje em dia, né, e o profissional de saúde. Aqui é a quantidade de médicos que abordam esse assunto. Vocês notem aqui que a gente varia aí de 9, 10, né? Há uma revisão sistemática recente aí do Palliative Medicine mostrou que 10%, 1 em cada 10 médicos abordam esse assunto na prática clínica. Aqui no Brasil a gente fez também um inquérito que mostrou 8,2%. Então é muito pouco, né? A gente tem essa dicotomia entre o que o paciente ele julga importante e o que o médico faz atualmente sobre o assunto. E por que será que o médico não faz isso na prática clínica dele, né? Esse é um estudo que a gente publicou em residentes de várias áreas diferentes, incluindo geriatria, mas várias áreas diversas de hospitais do Brasil inteiro. Foram incluídos 879 residentes e a maioria dos residentes acreditava, de fato, que a religiosidade influenciava de forma importante na saúde do paciente. Quer dizer, 3/4 dos médicos residentes falavam, olha, realmente as crenças do indivíduo influenciam de forma importante a saúde dele. Né? E também 77% acreditavam que era apropriado abordar essas crenças na prática clínica. Porém, quando a gente perguntou o contrário, vocês fazem isso de forma rotineira na prática clínica, né? Apenas 14% falaram que sim, que era uma coisa que eles faziam. E quais foram as principais barreiras apontadas por esses médicos, né? Primeiro, foi uma dificuldade de manter a neutralidade profissional. Depois, um medo de ofender os pacientes. E depois, o tempo insuficiente. Então, vocês notem que tanto a manter a neutralidade profissional quanto o medo de ofender os pacientes, e eu diria até o tempo insuficiente, estão muito relacionados a uma falta de treinamento desses indivíduos. Porque você fazendo um treinamento adequado, você vai, né, diminuir essas barreiras apontadas. Então, para finalizar, eu vou trazer para vocês como a gente deve obter, então, essa anamnese espiritual, essa história espiritual, né? Geralmente, a gente acaba abordando a história espiritual na história social, né? A gente aborda estilo de vida, hábitos e vícios, então, né, ocupação do paciente, né, família, amigos, relação social, estado civil, história sexual, interesses e hobbies, se ele faz atividade física, se ele usa substâncias, tabagismo. Esse é um momento propício para a gente fazer a história espiritual. As pessoas acham que obter uma história espiritual demora muito tempo, né? Uma coisa que vai demorar aí, né, 10, 15 minutos para entender. Não, é uma coisa rápida. Se você estiver bem treinado, chega a durar 2 minutos só. A gente quer aqui entender melhor. Muitas vezes a gente pergunta assim, qual a sua religião? Né? E a pessoa responde lá, eu sou católico. E é só isso que a gente pergunta. Né? O problema dessa abordagem é que a gente não entende com profundidade qual a influência que a crença da pessoa tem na saúde da pessoa.
E o que a gente precisa, de fato, é aprender o quanto que essas crenças que a pessoa tem influenciam, ou positivo ou negativamente, as minhas decisões como médico, a saúde do paciente, né? Então, se eu pergunto para ele se ele é católico, qual a denominação religiosa, ele fala que é católico, falta muita coisa, porque às vezes ele é católico, mas batizou e nunca mais, né, frequentou, e outras vezes não, ele está indo na igreja direto, é uma coisa que faz muito bem para a vida dele. Então é importante a gente aprofundar mais. E na avaliação geriátrica ampla, esse é um campo que deveria ser compulsório, deveria ser obrigatório estar incluído, porque a gente avalia tantas coisas importantes do nosso idoso, né, que é um campo que mereceria uma consideração maior. Então, como eu falei, a história espiritual ela pode durar 2 minutos. É importante quando a gente, né, tira uma anamnese espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não impor as nossas crenças, né? O que importa para a gente são as crenças do nosso paciente e como essas crenças dele influenciam na saúde dele. Então, a gente não deve, de forma alguma, prescrever religião para não religiosos, né? Às vezes parece até uma piada, né? Mas então, a gente tem lá, olha, os estudos mostram que a frequência religiosa levou a maior sobrevida em estudos populacionais. Só que eu não vou chegar para um ateu e falar, olha, você tem que ir na igreja porque os estudos... Não, não é assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, né? Então, logicamente, se for um paciente que era religioso, ia na igreja, aí tudo bem, né? Eu posso falar, olha, você, né, não seria interessante você, né, retornar às suas atividades, isso fazia bem para você. Agora, eu não posso impor uma coisa para um paciente não religioso. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa é forçar a história espiritual, a anamnese espiritual, né? Então, se ele não quer e se ele não tem uma crença, eu tenho que tomar cuidado para não ficar insistindo em uma coisa que não faz sentido para o nosso paciente. Obviamente, coisas mais absurdas, mas que muitas vezes acontecem, tá? Fazer coerção de pacientes a acreditar na própria crença, discutir, brigar sobre religião. Então, são todas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer. E aí, como a gente faz isso, né? Esse é um outro estudo nosso que a gente fez uma revisão sistemática de como tirar a história espiritual. Tá? Quem se interessar mais, quiser entender os instrumentos, é uma revisão que vale a pena porque a gente compilou o que tem de melhor em anamnese espiritual. Notem que a gente tem vários instrumentos, assim, nessa época que era 2013, aqui eram 25 instrumentos, para vocês verem a quantidade de instrumentos que a gente tem para isso, né? Mas eu vou trazer para vocês o instrumento mais usado no mundo, que é o instrumento FICA. Por que ele é mais usado no mundo? Porque ele é muito simples de ser aplicado. Ele é um mnemônico, né? FICA. O F seria de fé ou crença, o I de importância, influência, o C de comunidade e o A de ação no tratamento. Muitas vezes a gente quer abordar as crenças do indivíduo, só que a gente não sabe como fazer isso. E a gente meio que fica, pô, será que eu estou fazendo da forma correta ou não, né? Com esse instrumento, a gente fica mais fácil fazer. A gente fica mais tranquilo, a gente fica, né? Esse é o instrumento mais validado no mundo inteiro, é o instrumento mais usado, é um instrumento que foi trazido pela George Washington University, pela Cristina Puchalski, que é aquela paliativista que eu falei para vocês anteriormente. E é um instrumento muito simples de aplicação. Vou só mostrar para vocês quais são as perguntas. Basicamente ele tem uma pergunta, vamos dizer assim, desencadeadora, que eu pergunto: você se considera religioso ou espiritualizado? E aí vocês concordam comigo que eu posso dizer que sim e eu posso dizer que não. O bom desse instrumento é que se eu falo que não, ele me leva para outra direção e eu consigo aplicar inclusive em quem não tem uma crença religiosa espiritual. Eu consigo aplicar inclusive em ateus, por exemplo. Então ele é bacana por causa disso. Então se ele falar que sim, eu vou perguntar então qual a sua crença ou religião. Eu estou na parte do F de fé ou crença, né? Então qual a sua crença ou religião?
essas suas crenças espirituais religiosas te ajudam a lidar com os problemas, né? O I de importância. Então, eu identifiquei que ele tem uma fé, identifiquei a denominação religiosa dele, mas que importância realmente ele dá para essa fé ou para essas crenças na vida dele? Como eu falei do caso do católico não protestante. Ele é católico, ele tem lá a crença dele, mas isso não é importante na vida dele. Então, eu preciso entender isso. Essa fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde? Então, eu estou querendo entender como isso afeta, né, os problemas da saúde desse indivíduo, saúde física, saúde mental. E a outra pergunta é: você tem alguma crença específica que pode afetar as decisões médicas ou tratamento? Então, eu quero saber o quanto a crença dele influencia no que eu vou fazer de tratamento para ele ou nas decisões que eu vou tomar para esse idoso ou para esse paciente. O C é comunidade. Tá? Eu entender o suporte que esse paciente recebe das comunidades religiosas. Então, você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual, de que forma ela te dá suporte. E o A é uma pergunta aberta para eu, né, mostrar que estou aberto a essa questão para o paciente. Como você gostaria que eu, como seu médico ou profissional de saúde, considerasse a questão da religiosidade, espiritualidade no seu tratamento? Então, aqui a gente está falando de pacientes religiosos, pacientes que têm uma crença. Mas, lembra que eu falei para vocês que a gente pode também ter pacientes não religiosos. E a gente pode abordar esses pacientes com o mesmo instrumento. Então, quando a gente fala, você se considera religioso ou espiritualizado, se ele falar que não, o que a gente pergunta é o que te dá significado na vida. Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês sobre o conceito de espiritualidade da Puchalski. E esse conceito era o que dava significado na vida em relação com a natureza, com a família, enfim, com si mesmo, com o transcendente, com qualquer vertente. Então, vocês concordam comigo que uma pessoa pode falar que o que dá significado na vida é a família, são os filhos, é a natureza, é a ciência. Então, eu agora começo a entender, e pela Puchalski, isso é espiritualidade. Por isso que eu consigo abordar, mesmo numa pessoa que não acredita em Deus, que não tem uma crença específica. Então, se ele falar para mim, por exemplo, olha, o que me dá significado na vida é a minha família, por exemplo. Ótimo. Eu vou para importância e influência, e aí eu não pergunto mais em crença religiosa espiritual. Eu pergunto, que importância você dá para a sua família em sua vida? A sua família já influenciou você a lidar com estressores ou problemas de saúde? Você tem alguma crença específica que pode afetar as decisões médicas ou o seu tratamento? Então, notem que aqui eu já não falo mais de religião, eu já parto para o que dá significado. Isso vale para tudo, para a ciência, para a natureza, enfim. A comunidade, eu também não quero saber mais uma comunidade religiosa, né? Porque não faz sentido para esse paciente. Então tá aqui, ó, existe algum grupo de pessoas que você realmente ama ou que seja importante para você? Esse grupo te dá suporte? De que forma? E o A, ação no tratamento, é como você gostaria que eu, como seu médico ou profissional de saúde, considerasse o que conversamos aqui no seu tratamento. Então vocês percebem que a grande vantagem desse instrumento é a gente poder ser super inclusivo e abordar em todos os pacientes, ou trazendo a questão das crenças religiosas espirituais, ou trazendo a questão do significado de vida. Bom, eu vou finalizar falando que, como vocês viram, existem evidências sólidas da influência das crenças religiosas na saúde física e mental. 80% das evidências são em saúde mental, mas a gente tem cada vez mais crescentes as evidências em saúde física. Em idosos, a gente tem evidências crescentes. Grandes revistas de geriatria, todas as grandes revistas de geriatria já publicaram e publicam. Então a gente pega a JAGS, Age and Aging, enfim, todas as grandes revistas têm estudos de saúde e espiritualidade. Nós, como geriatras, gerontólogos, devemos estar atentos para a espiritualidade dos nossos idosos. Tá? Isso é mais frequente, mostrei para vocês. É um momento que o idoso tende a pensar mais nessas questões de transcendência, né?
E é essencial que a gente identifique se essas crenças são funcionais, ou seja, são positivas, ou se são disfuncionais, se são negativas, porque ambas vão influenciar no tratamento e na saúde. Dessa forma, a gente vai conseguir fornecer um cuidado mais abrangente e integrativo. Parte dessa apresentação minha, a gente tem esse livro que foi publicado aqui pela Springer. Sou eu, Mário Pérez, que é lá da USP, e o Rodolfo, também da USP. O prefácio é do Dr. Harold Koenig, né, que é o atualmente o principal pesquisador na área. E esse livro é bem bacana que ele traz desde uma sessão bastante densa de evidência científica, de estudos, mas também uma sessão bastante densa de prática clínica. Então, quem tiver interesse, está disponível aí, enfim, a Amazon, Springer, está disponível aí nos locais gerais. Ele traz os principais autores da área de saúde e espiritualidade aí no mundo. Então, obrigado, fico disponível. De novo, agradeço a oportunidade. Espero que tenha trazido um pouquinho mais para vocês aí da minha vivência, né, nessa área e do que a gente vem estudando aqui na UFJF. Foi excelente, Giancarlo. Eu acho que é um tema muito importante, significativo, né, para a gente que lida na área da saúde. E é isso que você colocou, né? Nem sempre a gente se atenta, os profissionais se atentam, né, para quão importante é essa questão da espiritualidade, de ter uma crença, né? O quanto que isso influencia nos desfechos, né, aí dos pacientes, né? Eu queria te perguntar, né, porque assim como a questão do cuidado paliativo e outras práticas que a gente tem na área de saúde aí, né, a gente não tem essas disciplinas no currículo acadêmico, né? E assim, a gente tem vários profissionais, né, que a gente sabe que eles têm crenças espirituais e que eles poderiam, assim, usufruir dessa crença de uma forma muito mais positiva e abrangente na abordagem dos pacientes com quem ele vai, né, lidar, de quem ele vai tratar. Então, assim, como que está isso na UFJF, né? A gente vê essa questão, assim, com outras práticas não alopáticas, por exemplo, homeopatia, acupuntura, né, que são práticas que a gente vê evidências, né, com bons resultados, mas que a gente não tem, né, essas disciplinas no currículo acadêmico desses profissionais, né? E espiritualidade eu acho que poderia estar no currículo de qualquer área da saúde, até de outras áreas que não são das ciências, né, envolvidas com a saúde, que é tão importante, né, na vida das pessoas. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, falasse na UFJF como que está essa questão para nós. Bom, a primeira coisa é que, como eu falei, eu acho que a gente teve uma grande melhora no campo de saúde e espiritualidade aqui no Brasil, inclusive do número de conteúdo dentro do currículo, né? E isso está muito relacionado a essa crescente evidência e das pesquisas brasileiras a respeito do assunto, né? Então, assim, eu até vejo de forma animadora, assim. Como eu falei, era 40%, foi para 65%, então é uma coisa que realmente nos traz um otimismo da gente entender que as pessoas têm se preocupado mais com esse assunto. Logicamente, conteúdo não quer dizer qualidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem conteúdos esporádicos e conteúdos de fraca aplicabilidade, muita aula teórica, etc., né? E isso, mas assim, já é algo otimista, assim, para iniciar, né? Eu vou falar da experiência nossa da UFJF. A gente tem na UFJF, na graduação, a gente decidiu não colocar uma disciplina de saúde e espiritualidade, porque a gente acha que uma disciplina, a grande maioria, vamos sendo sincero, a grande maioria das universidades acaba colocando uma disciplina optativa, né?
de saúde e espiritualidade. E eu acho que o grande problema da disciplina, não, assim, logicamente é ótimo ter, né, é excelente ter, mas eu acho que um dos grandes problemas de uma disciplina optativa é você só dar a abordagem para quem tem um interesse, né? Então, assim, a pessoa tem, sei lá, 10, 15, 20 alunos, né, que têm um interesse e vão fazer uma liga ou vão fazer uma disciplina optativa. Na UFJF, a gente decidiu incorporar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, contínua no currículo. Ainda não é da forma como a gente gostaria, mas a gente está cada vez tentando ampliar essa abordagem. Então, por exemplo, hoje a gente tem, no primeiro período do curso, a gente tem um módulo que é um módulo em PBL, em aprendizagem baseada em problemas, né? Em que a questão da espiritualidade ela aparece no caso clínico e é discutida para todos os alunos do primeiro período. Então, no primeiro período, a gente tem essa abordagem. No quinto período, a gente já tem uma. Quinto período é a disciplina obrigatória de geriatria, né, que eu coordeno com a minha esposa, né, e a gente lá dá uma aula de espiritualidade no envelhecimento e também faz uma atividade primeiro um roleplay em abordagem de anamnese espiritual por meio do FICA, né? Então a gente faz uma abordagem simulada e depois os alunos aplicam o FICA dentro de uma avaliação geriátrica ampla em idosos da comunidade, né? Então a gente também traz essa questão do FICA de treinar a anamnese espiritual para esses alunos do quinto período. E depois eles vão ter no internato algumas coisas mais pontuais. A nossa ideia é conseguir abordar melhor no internato, para ficar uma coisa bastante longitudinal. Então a gente optou por isso, a gente optou que, todos os alunos deveriam passar, não só um X número de alunos. Tá? A gente até tem liga de saúde e espiritualidade na faculdade, mas a gente entendeu por bem que era importante a gente passar e que os alunos pudessem passar, mesmo quem né, não quer ter nada relacionado a esse assunto, entender como isso faz, né, porque isso faz parte da nossa anamnese. Aproveitando e falando aqui que nós, como geriatras e gerontólogos, né, a gente tem que lutar para que esse assunto, eu já falei lá no Congresso Brasileiro de Geriatria, a gente tem que lutar para que esse assunto seja incorporado de forma séria lá na avaliação geriátrica ampla, né? Esse é um assunto que realmente é importantíssimo, principalmente para nós que lidamos com envelhecimento, né? E é um assunto que não está contemplado dentro da avaliação geriátrica ampla, né? Então é uma coisa que a gente tem que realmente lutar para que esse assunto entre na avaliação geriátrica ampla. Eu acho, o Giancarlo, que foi interessante porque deu uma ideia para nós de como que vocês estão introduzindo essa temática, né, dentro do currículo da universidade e de uma forma, né, assim, que é abrangente, que todos os alunos vão ter oportunidade de ter contato com essa temática. E além disso, vocês têm a liga, né, acadêmica. Então, assim, aquele aluno que tiver o interesse, ele pode fazer parte da liga, né? Mas todo mundo vai ter a oportunidade de ter contato com isso, né? Uma coisa que eu acho interessante também, que pode ser uma forma de abordar, é perguntar para o paciente, né? O que dá sentido à vida dele, né? Assim, assim, qual que é o sentido da vida para ele, né? Essa existência aqui, para ele representa o quê, né? Então, assim, são formas da gente tocar nesse tema, né? E assim, sem parecer que é uma coisa que a gente está querendo falar de religião, por exemplo, né? Que cada um tem a sua, mas a gente percebendo, né, o que aquele paciente acredita, né? O que para ele é importante, a gente pode tentar utilizar de uma forma positiva, né, para a gente direcionar a abordagem do tratamento. Eu acho que isso é muito, muito bacana, né? E eu acho que até pode ser uma forma, né, Ana, da gente colocar isso dentro da nossa avaliação geriátrica aqui também. A gente tem no plano de cuidados, né, crenças, preocupações, medos e expectativas, né, que a pessoa tem em relação à saúde dela,
que a gente tem esse item no plano de cuidado. Só que a gente percebe o quê? Poucas pessoas param, né, para fazer essa pergunta pro idoso, né? E naqueles pacientes que o idoso já tem um comprometimento cognitivo, que ele não tem insight para responder, a gente vai fazer essa pergunta para o familiar, né? Porque assim, a gente vai direcionar a abordagem para aquilo que é importante para o familiar, né? E eu acho que isso dá muita direção para a gente, né? No que a gente vai focar aquele tratamento e aquela abordagem. E assim, eu pelo menos eu vejo muita diferença e muitos bons resultados na abordagem, porque você se conecta com aquilo que é importante para aquela pessoa, né? Para o familiar, para o idoso, né? E aquele vínculo se estabelece de uma forma muito mais forte, né? E isso faz muita diferença para a família e para o paciente quererem, né? Colocar em prática aquilo que a gente está propondo, né? Então acho que isso é extremamente importante, significativo. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar mais próximo aí de você, o Giancarlo, até para a gente conseguir, né, colocar essa temática, essa questão aqui dentro do nosso grupo, né, de uma forma mais eficaz, mais efetiva, né, Ana? Se a Ana quiser falar alguma coisa também, e depois a gente passa para o Gelson, que quer te fazer uma pergunta, tá? É, a gente até teve a oportunidade, né, Giancarlo, lá em São Paulo, no Congresso, de conversar um pouquinho nessa reformulação da AGA. Por que não colocar, né, uma ferramenta de screening espiritual, né? A gente sabe aí, como você colocou, 2 minutinhos, né? E isso pode demonstrar para o paciente o quão estamos interessados na saúde integral dele, e isso aumenta a aderência, né? E antes de passar aí para os nossos alunos, né, algum questionamento, eu queria perguntar para você em relação à questão das instituições financiadoras de pesquisa, como que está sendo isso, né, no campo da pesquisa, esse estímulo, né, em relação às pesquisas na área de espiritualidade, porque a gente sabe, né, que os conflitos entre ciência e religião são antigos, né? Existem aí os mitos, né? É, de que ciência e religião são dois polos que não se tocam, né? Mas a gente está observando com todos esses estudos que você trouxe aí, que a tendência é realmente ter um impacto positivo, né, nos desfechos clínicos da pessoa, né? Então, mas em relação à pesquisa, já que vocês têm, né, um grupo grande, como que é essa questão aí, como que essas instituições financiadoras de pesquisa estão avaliando isso atualmente? Olha, eu acho que a gente não tem mais tanto problema quando a gente tinha, sei lá, 20 anos atrás, né? Eu acho que mudou muito a visão das pessoas frente ao assunto saúde e espiritualidade, né? Até por causa do ganho de evidências que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, eu sou bolsista da produtividade 1D do CNPq. O, o meu primeiro, na verdade, meu primeiro projeto para virar bolsista da produtividade foi em saúde e espiritualidade, né? Então assim, eu não vejo mais tanta dificuldade. FAPEMIG, já ganhei várias com essa temática, Universal CNPq também. Então eu acho que não tem mais essa dificuldade que tinha há um tempo atrás. Eu acho que sei lá, 20 anos atrás era realmente um tabu, era muito difícil, né? Mas a relação saúde-espiritualidade ela já é muito mais bem vista no nosso âmbito brasileiro e internacional, né? Além disso, a gente tem instituições que fomentam pesquisa só nessa área, né? Então a gente tem instituições internacionais que fomentam pesquisa. Eu participei recente do próprio NIH, tem áreas só dedicadas à saúde e espiritualidade. Eu participei de uma cooperação internacional do NIH, então assim, a gente pensar, pô, o NIH é, né,
grande órgão de fomento e você vê que eles também têm uma linha de pesquisa tem uma área, né, de pesquisa nessa área. E a gente tem instituições filantrópicas que também pesquisam isso, a Templeton, né, a Fundação Bial, que são órgãos que também fomentam só o estudo em saúde e espiritualidade, né? Então eu acho que, hoje em dia, eu acho que a gente já vamos dizer assim, compete em níveis de igualdade com outros projetos, assim. Não é porque eu estou falando de saúde e espiritualidade que eu vou ter Tomar. menos possibilidade do que um cara que está publicando, sei lá, em neurologia, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente está muito próximo da igualdade, assim. Eu atuo muito em saúde e espiritualidade na relação... Eu trabalho pouco com mente-cérebro, né, que é outra área que o NUPS faz. Eu acho que a área mente-cérebro ela tem uma questão mais difícil, tá? Assim, de entrada, de fomento, mas a área de saúde e espiritualidade que eu faço é uma Obrigado. área que é muito semelhante. E em relação às sociedades médicas, a gente observa que a cardiologia já Obrigado. abraçou, né, a saúde e espiritualidade. A geriatria está aí, né, esboçando o interesse, o cuidado paliativo também, né? Então, vamos ver, né? Vamos observar o que vai É, acontecer. inclusive eu faço parte da Associação Brasileira de Educação Médica, né, e a gente tem um GT, um grupo de trabalho só de saúde e espiritualidade dentro da ABEM, né? Então, assim, realmente é uma coisa que a grande maioria das sociedades tem, a própria sociedade de oncologia já tem grupos de trabalho, medicina de família já tem grupo de trabalho, pediatria já tem grupo de trabalho. Então, assim, as sociedades elas realmente estão disseminando o assunto para os seus... A própria Febrasgo, que é a de ginecologia, a gente está agora com um estudo grande lá na Febrasgo, falando de saúde e espiritualidade para todos os médicos lá. Então, assim, eu acho que tem tido abertura de praticamente todas as áreas, a psiquiatria também, né? Enfim. Por isso que eu falo, acho que melhorou. Acho que realmente do que era antes, né, a área de saúde e espiritualidade, ela foi ganhando muita credibilidade. E vai muito de encontro, né, com o método clínico sentado na pessoa. Não tem como não abordar, né, a espiritualidade, né, da pessoa que a gente está atendendo, né? Aqui no NUG, Giancarlo, a gente já está montando um grupo de estudos inicialmente, né? No GESP. Nós já temos 7 pessoas interessadas. Então, é bom que você trouxe aí, né, diversos artigos que a gente vai começar a se debruçar e desenvolver essa ideia aqui no nosso serviço, né? Então, muito obrigada, viu? Você com certeza vai ser um inspirador aí para todos nós, Sim, viu? excelente. Precisando de alguma coisa à disposição. Tá? Muito obrigada. Vamos ver se alguém quer fazer algum Ô, comentário para liberar o Ana, eu Giancarlo. queria fazer uma pergunta a ele, Ana. O Gelson é. Giancarlo, bom dia. É, foi excelente a sua apresentação, que nos motiva muito. Eu sou um médico com formação clínica e depois geriátrica, e já há 48 anos de trabalho. Ao longo do tempo, eu fui lentamente assumindo e incorporando essa importância da espiritualidade na saúde e na doença. Eu queria te perguntar, do ponto de vista mais pontual, como é que você vê a palavra paz, P-A-Z, uma vez que, na minha modesta opinião, não científica, mas observacional, a espiritualidade pode trazer para os idosos, pacientes, familiares e até mesmo para nós um conforto, uma adaptação, uma aceitação, uma expectativa favorável em relação à vida atual, ao sofrimento e o futuro. E eu procuro, às vezes, trazer para o paciente na conversa, além de tudo que você colocou de maneira excepcional, a palavra paz. O que você me diz a respeito? Gelson, é interessante essa sua pergunta, porque, primeiro assim, já existem estudos mostrando que você estar em paz leva a melhores desfechos, né? Isso está muito relacionado com o pensamento positivo, né? Com você ter uma tranquilidade na sua Uhum. vida, né?
Mas essa relação de espiritualidade e paz, eu uso muito uma escala científica que chama FACIT. É uma escala que é muito usada em pacientes oncológicos. E essa escala, ela é Sim, de, eu não sei se você conhece, ela é de bem-estar espiritual, tá? E essa escala, ela divide-se em 3 dimensões. Uma dimensão é a dimensão de significado, a outra dimensão é a dimensão de fé, e a última dimensão é a dimensão de paz. Então, essa escala, ela usa a paz como, vamos dizer assim, um sinônimo de bem-estar espiritual também. Então, tem tudo a ver. sim. Eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver. Uma pessoa que tem, né, uma transcendência calma, tranquila, ela vai estar em paz com a vida e isso vai levar a melhores desfechos clínicos. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro. Jéssica. Meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira e eu queria fazer uma pergunta recuperando aqueles conceitos que você trouxe de apresentações positivas e negativas da religiosidade. Às vezes, a gente encontra alguns pacientes que eles não têm essa apresentação negativa do ponto de uma revolta, de achar de culpa, de achar que estão pagando alguma coisa, mas eles expressam a religiosidade de uma forma meio que conformista. Você vê no paciente, por exemplo, a tristeza e questiona ele, mas a resposta dele ela é conformista, quase que ele nega a situação que ele está vivendo e traz a religiosidade. E aí eu queria saber como que a gente maneja essa situação, porque ele não assume a situação, ele não consegue enxergar e ele se apega na religiosidade para explicar essa situação ruim que ele está ficando, né? Que ele está. E aí como que a gente maneja isso? Deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você está falando, assim, por exemplo, um paciente que fala. Me dá um exemplo, só para. Por exemplo, às vezes o paciente ele está depressivo, né? Tá sem motivação para fazer as coisas, e aí quando você questiona, você tá triste, a resposta dele vem é, conformista, mas falando da religiosidade. Então, é assim mesmo, Deus vai dar força. Então, quase que ele não vê aquilo como uma coisa ruim, mas ele se apega à religiosidade para fundamentar como se aquilo é normal mesmo. Deus vai dar força, Deus dá força. E aí, como você motiva esse paciente? Como que você ajuda ele nessa situação? Tá. É muito comum acontecer isso, por exemplo, quando você vai ter algum tratamento, né, e fala, Deus vai me curar, né, e acaba não. Também isso é bastante. Não vou dizer que é comum, mas também ocorre bastante, né, assim, daquela história assim, Deus vai me curar, eu não preciso, né, é um lado mais extremista disso que você está falando, né. Isso é um uso negativo da crença, né? E isso também está associado a piores desfechos. Eu acho que a principal coisa é tentar entender o que está motivando essa crença desse paciente, né? Muitas vezes o paciente ele interpreta de forma errada essa crença. Então, essa história assim de Deus vai me curar, muitas vezes ele entende, ou o pastor falou que eu vou ser curado, eu não preciso de medicamento. Isso geralmente são crenças erradas do paciente e a gente tem que entender a raiz do problema, né? Eu acho que não tem uma só resposta para isso, tá? Eu acho que você vai ter que entender qual é a gênese disso, da onde está surgindo essa crença errada ou esse conformismo do paciente, né? E tentar agir. Muitas vezes a gente tem que conversar com o líder religioso para tentar entender da onde está nascendo isso, outras vezes precisa realmente de um apoio psicológico para esse paciente, muitas vezes a gente sozinho não vai conseguir dar conta disso, né? Então eu acho que, principalmente as crenças religiosas negativas, elas são complicadas, e ainda bem que elas são, vamos dizer assim, tão mais raras do que as crenças positivas, né? Mas você vai ter que entender da onde que nasceu isso, qual que é o problema que ele está, né, e tentar remediar essa situação, né? Mas não tem uma receita de bolo, infelizmente. Acho que cada caso realmente vai ser um caso. Ok. Então, só Eu, uma última pergunta.
Ana, eu posso falar? Dá Claro, tempo? Vanessa, fica à Ah, vontade. Da última. bom dia a todos. Bom dia, Giancarlo. Bom dia. Aqui no NUG a gente tem um espaço, toda reunião de quarta-feira, da gente discutir um artigo. O professor Edgar compartilha alguns artigos e permite que a gente escolha. E um dos artigos que eu pude escolher foi um artigo que o senhor publicou, que foi sobre a eficácia do treinamento, do cuidado espiritual nas competências, né? Autorrelatadas no estudantes de medicina. Primeiro, eu achei uma enorme oportunidade, porque eu não tive isso na minha formação enquanto médica, sabe? Antes de estar no NUG, eu fiz uma residência em medicina de família e também não tive, infelizmente, essa oportunidade de me debruçar sobre isso. E quando eu vi que o professor Edgar compartilhou esse artigo, eu falei assim, não, agora é a minha oportunidade de abordar na instituição que eu estou sobre esse assunto que eu acho fundamental. Primeiro que eu achei importantíssimo ter isso atrelaçado a uma formação, a uma faculdade, a um treinamento, porque realmente nós, como médicos, muitas vezes temos uma insegurança de, dependendo do que o paciente falar, como é que a gente vai abordar, assim. E lendo esse artigo, eu tive a oportunidade de ler os artigos que eram referências que vocês utilizaram. E algumas dúvidas que eu fiquei após tudo isso é primeiro quando o paciente nos pergunta sobre a nossa crença, porque a gente aprende o tempo todo que a gente tem que ser neutro, né? Que a gente tem que respeitar. Eu estudo muito sobre as religiões, independente da minha, mas quando essa pergunta é voltada para mim, muitas vezes eu não sei como agir, sabe? Se eu manifesto ou se eu devo me calar como médica e ser neutra. E essa é uma dúvida que eu tenho. E uma outra dúvida que eu tenho é quando o paciente tem a religiosidade como algo negativo a ponto de fazer mal para a saúde dele, sabe? Um jejum que gera risco de vida para ele, sabe? Algumas, né, questões religiosas que ele manifesta que gera risco de vida. E ao mesmo tempo tem o outro lado de respeitar essa religiosidade, sabe? Isso me gera um conflito enorme e muitas vezes eu tenho muita dificuldade de abordagem. Eu gostaria de saber como vocês fazem, assim, ou uma orientação do que eu posso procurar de estudo, de leitura. Primeiro, bom, obrigado, né? Acho que é interessante, né, que você tenha discutido aí esse artigo de treinamento, né? Eu acho que a primeira coisa que é quando o paciente devolve, né? Ah, mas e qual a sua crença, né? Eu acho que depende muito do feeling na hora, né? Porque assim, muitas vezes você vê que é um paciente que pode ter um conflito com a sua crença, né? Então depende muito da sua crença. Às vezes vale a pena você dar uma resposta tipo, ah, eu acredito em Deus, sabe? Alguma coisa mais geral. Se você achar que não vai fazer muito, que não vai. Se você achar que vai ter um conflito, eu acho que vale a pena você deixar uma coisa mais geral, assim, sabe? Não, eu também acredito em Deus, mas agora é importante eu entender o que você, né, acredita, porque isso influencia a sua saúde, tá? Então, acho que é uma estratégia. Agora, se você achar que não tem problema, ou se sua crença é a mesma, você pode falar, não tem problema, né? Mas muitas vezes a gente entra num paciente que tem uma crença que você fala, putz, se eu falar a minha, vai dar problema. Então, usa uma coisa mais geral, sabe? Não tem problema. E ele vai se sentir acolhido, ele também não vai ser muito intromissível, não vai ficar insistindo assim. Já aconteceu comigo e não tem problema, sabe? Da religiosidade negativa, eu acho que é a mesma coisa da anterior, né, que me perguntaram. A gente primeiro precisa entender se realmente a pessoa entendeu corretamente as orientações que foram passadas para ela no serviço religioso, né? Porque muitas vezes ela interpreta de forma errada. Isso é muito comum, assim. Ela achar que o pastor falou uma coisa e que a gente já teve caso de, de, de assim, a pessoa não queria tomar remédio, né? Porque o pastor falou que não precisava de remédio, que ia curar, era até uma depressão. E assim, o, quando, quando a gente conversou com o pastor, então a gente buscou o líder religioso para tentar entender. Quando buscamos o líder religioso, ele falou: não, eu acho que ela interpretou errado. E a gente fez o meio-campo, a triangulação lá. Então, às vezes, você tem que também fazer um pouco isso, porque isso é uma coisa que pode prejudicar o seu paciente, né? Então, acho que tem que entender a raiz do problema, onde é. Será que ele interpretou errado ou não? Às vezes o pastor pode ter falado mesmo, mas
sabe? Aí é outro problema, aí já é mais complicado, mas assim, eu acho que grande parte das vezes é uma má interpretação das pessoas, sabe? Assim, ela não entende direito, ou ela está querendo, como a colega anterior falou, né? Ela está querendo meio que negar, fazer uma negação. Então, eu acho que quando vem esses assuntos mais sérios, a gente precisa um pouco de apoio também, sabe? Seja do psicólogo, seja entender o líder religioso, seja do capelão no hospital, por exemplo. Então, são figuras importantes para a gente, muitas vezes, como médico ou profissional de saúde, a gente não tem as ferramentas adequadas para lidar com isso, né? Então, tem que ver até onde você consegue ir, entendeu? Então, se você conseguir até certo ponto, ótimo. Pô, vou conseguir falar com o líder religioso. Muitas vezes o paciente pede, né? Olha, queria que você falasse com o meu líder religioso. Então, você tem que ir lá e falar, você tem que conversar e tem que, né? Mas muitas vezes você fica um pouco impotente, então vale a pena você buscar ajuda também, né? A gente também muitas vezes não consegue resolver tudo. Mas eu acho que a principal coisa é tentar entender qual a raiz do problema dessa religiosidade negativa. Muito obrigada, Giancarlo. Só de abrir esse diálogo já é importante para o paciente, né? Muitas vezes, quando eu pergunto, eu vejo uma estranheza da parte deles, como assim, nunca ninguém me perguntou. E é algo que depois do artigo a Ana me ajudou muito a me debruçar sobre o tema, sobre estudar. Eu comecei a conseguir abordar mais. Eu tenho a feliz surpresa deles se sentirem mais acolhidos, assim, por serem ouvidos, né, nesse sentido também. Obrigada. Assim, com certeza, porque assim, isso é muito importante para o nosso idoso, né? Então é uma coisa que o nosso idoso ele crê muito nisso, né? Então é importante que eu aborde esse assunto tão importante quanto qualquer outro na vida dele, né? Então assim, eu trazendo isso, o vínculo vai aumentar, com certeza. Eu lembro quando eu comecei a abordar o assunto, eu estava na aeronáutica. Eu tinha um ambulatório de geriatria lá, eu era lá tenente lá e tinha um ambulatório de geriatria lá e eu comecei a abordar lá e assim, o resultado foi tão positivo, sabe, assim, que eu falei, poxa, como eu não tive treinamento disso, como, né? Então é uma coisa que realmente faz diferença, porque ele se sente acolhido, ele se sente com vínculo, né? Ele fala, pô, ele realmente presta atenção no que eu né, tô precisando. Então acho que é uma coisa que vale a pena, sabe? Nem todo mundo é religioso, os que não forem religiosos, ok, mas você entendeu que ele não é religioso. O problema é você não entender essas crenças do paciente, né? E, de novo, eu acho que as evidências elas mostram para a gente que não dá para eu negligenciar isso, porque as evidências estão aí, né? Então, é uma dimensão tão importante como qualquer outra, né? Então, já que o Giancarlo abriu essa possibilidade, né, de fazer uma parceria com a gente se sente muito honrado, né, e aceita essa parceria. Então, acho que depois você podia mandar para a gente os contatos, né? Tanto da Liga Acadêmica, do grupo de estudos, né? E assim, o que a gente pode fazer parte, tá? O que vocês aceitam assim, receber a gente, né? Para a gente poder fazer essa parceria. Ana Paula pode te colocar também no grupo, né, Ana Paula, do NUGESP, que você colocou aí no WhatsApp, até para você orientar a gente e direcionar, né, para o que a gente pode lançar a mão em termos de ferramentas e tudo para esse grupo, mas para Ana Paula, né, que é a organizadora aí desse movimento. E assim, a gente queria te agradecer, né, por trazer esse tema, né, que eu tenho certeza assim que muitas pessoas vão refletir de uma forma diferente a partir do que você falou hoje aqui para nós, né? Então, assim, eu acho que é uma temática extremamente importante, né, que traz muito significado e faz muita diferença nos desfechos aí dos pacientes e até para nós enquanto profissionais. Então, eu espero que seja mesmo o início de uma parceria muito
fecunda aí que traga muitos ganhos para a gente enquanto grupo, né, enquanto serviço. Te agradeço muito, né, pela sua disponibilidade, né, já que é um dia complicado para você, a quarta-feira, né, e gostaria muito, assim, de poder contar com você em outras próximas, né, vezes aí que a gente puder, né, te convidar para fazer parte aqui de eventos e de outros momentos que a gente vai ter tratando dessa temática, tá bom? Muito obrigada, viu, Giancarlo? Foi uma honra ter você aqui na reunião conosco hoje, tá? Com certeza. Obrigado, estou à disposição aí, tá bom? Até a Lembrando, próxima. né, Giancarlo, que o próximo congresso da SBGG vai ser aqui em Belo Horizonte, né? Vai ser em BH, é verdade. 2025. Nós vamos cutucar o Marco Túlio para ele colocar mesas Eu acho que sobre tem que esse ter, assunto, né? né, Seria essa ótimo. temática e assim, eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada, Com sabe? Assim, é aquilo que eu coloquei antes, assim, isso não é muito falado na formação da gente, na nossa prática, mas assim, as pessoas sabem que essa temática é extremamente importante, faz muita diferença, né? Só que tem aquilo que você colocou na sua apresentação, né? Muitas pessoas não abordam para manter essa neutralidade, né? Dependendo do paciente, ele dependendo do você abordar isso, ele pode ter, né, um viés aí negativo. Então, assim, até para a gente saber, né, quais as formas e as estratégias que a gente vai lançar a mão para a gente ver aquilo que é importante para ele, que traz sentido na vida dele e que a gente pode usar positivamente, né, para o tratamento. Então, acho que é extremamente Agora, importante. só fazendo um último parênteses, se a gente pegar os 5 M's da AIDS, a gente vê que espiritualidade está lá. Tanto em todas as esferas, tanto para o estudante de medicina, está lá, quanto para o residente, está lá, e as competências para o médico geriatra está lá também. Então, assim, por isso que eu falo, hoje não tem mais como a gente falar, não vamos abordar, porque faz parte das competências em todas as esferas da geriatria. Mas obrigado, gente. Vamos conversando sim, viu? Grande prazer. A gente que agradece, viu? Tchau. Bom dia, obrigada. Bom dia, Tchau, um obrigado. abraço, viu? Um Muito abraço. obrigada, viu, Giancarlo? Vamos falando, tá? Tchau, tchau.